Capítulo 3 Metodologia. Neste capítulo, apresentaremos a metodologia da pesquisa. Iniciaremos com uma pequena revisão bibliográfica relativa 1. Às abordagens metodológicas utilizadas no estudo das representações sociais da EAD. 2. Ao método da pesquisa, seguido 3. Das estratégias de amostragem dos sujeitos da pesquisa. 4. Dos instrumentos que foram utilizados para a coleta de dados, assim como 5. Dos procedimentos de análise, com foco nos conceitos teóricos mobilizados para a análise dos resultados. Ágora. 3.1 Abordagens metodológicas. 3.1.1 Abordagens metodológicas tradicionais utilizadas no estudo das RS em EAD. Não exploraremos aqui todos os métodos desenvolvidos para o estudo das representações sociais, porque espelham praticamente todas as abordagens metodológicas possíveis: quantitativas, qualitativas, lógico-argumentativas e híbridas, o que estaria muito além dos objetivos desse trabalho. No entanto, cabe sublinhar que, para estudar as representações sociais de um tema como o da EAD, o acesso a sujeitos que possam expressar uma opinião a seu respeito parece ser o mais pertinente, contraposto a, por exemplo, estudar as representações sociais de textos publicados em jornais e discursos midiáticos de toda a ordem. Propomos apresentar aqui algumas abordagens de coleta de dados já desenvolvidas sobre representações sociais na EAD, porque elas definem, de uma maneira ou de outra, as práticas de pesquisa em torno desse tema. Segundo alguns autores, as abordagens mais comuns no que tange à obtenção de dados sobre as representações sociais sobre a EAD envolvem a observação, a coleta de dados e os procedimentos de análise. A observação corresponde a um processo sistemático aplicado a um grupo ou comunidade específicos, em busca de compreensão de fatos ou fenômenos. A coleta de informações consiste em anotações de grupos participantes de um processo de pesquisa, com a recomendação sempre de manter o diálogo natural dos conteúdos e contextualizações de acordo com cada grupo. Muitas vezes, são utilizadas também técnicas de recolhimento de verbalizações, consideradas formas comuns de se investigá-las, pois consistem em dar voz aos entrevistados, evitando impor eventuais preconcepções do pesquisador. Alguns exemplos dessas técnicas, relativas a sujeitos, são 1. A observação participante para a coleta de dados de trocas comunitárias por anotações. 2. Entrevistas com roteiros abertos ou semi-estruturados. 3. Grupos focais, que são espécies de entrevistas coletivas que se fundamentam na interação do grupo, com o objetivo de produzir dados e insights. Outras técnicas e métodos relativos à coleta e análises de discurso são 1. As que tomam diversas formas, como o estudo da construção retórica e dos sentimentos que poderiam emergir dos textos, etc. E, como já foi exposto no capítulo anterior, 2. A EVOC, Associação Livre ou Evocação Livre, que será integrada a essa pesquisa. Ouça o item 3.2.1. onde, a partir de um pequeno número de palavras-estímulo, identificam-se representações sociais e se estabelecem associações livres entre elas. Finalmente, muitas pesquisas em representações sociais da EAD trabalharam com dados quantitativos e qualitativos provindos de censos oficiais e pesquisas de opinião, como textos, desenhos, documentos, dados pessoais, panfletos, etc. 3.1.2 Abordagem metodológica complementar proposta para o estudo das RS, a partir da aplicação do modelo da Ágora. Em diversas pesquisas, de forma geral,
A demarcação metodológica de um grupo estudado é através de uma população, que nada mais é que um ponto em comum entre os pesquisados. Por exemplo, população de pessoas que votaram em determinado presidente, ingressantes em universidades, frequentadores de um cinema, estudantes em uma determinada escola, etc. Na prática, o pesquisador enquadra os pesquisados conforme um ponto de vista, traçando e delimitando suas fronteiras. Porém, em se tratando de objetos simbólicos como as representações, partindo-se da premissa do aprendizado social pela interação com um grupo e levando-se em conta a complexidade das trocas nos universos das interações que a ecologia dos sentidos se propõe a captar, não falamos mais de populações. Estas, no campo simbólico, não possuem necessariamente histórias ou interações comuns e, portanto, podem nem produzir campos onde os processos de ancoragem e objetivação possam ser apreciados. Assumindo, portanto, essa perspectiva, gostaríamos de apresentar a maneira pela qual pretendemos identificar ágoras a partir de uma adaptação do método das evocações desenvolvido por Abrick, 1997, que será apresentado na seção seguinte deste capítulo. À guisa de introdução, gostaríamos de partir dos estudos de redes, pois compreendê-los pode auxiliar no entendimento do mecanismo desta pesquisa. Por exemplo, para Baran, 1964, a formação de uma rede pode se dar de 3 maneiras: centralizada, descentralizada e distributiva, como podemos ver na figura 16. Em cada rede há um ponto de interação comum, ou nó, que produz um cluster, ou seja, um nó a partir do qual um conjunto de relações se estabelece. No centralizado, parte-se de um nó central. No descentralizado, vários nós podem originar relações, e no distribuído, todos os nós se interconectam com o adjacente. As ágoras, como modelo, podem ser entendidas como estruturas sobre as quais são co-construídas representações, formando clusters. Esses nós, envolvidos por redes de relações, indicam pessoas, grupos, comunidades ou sociedades que compartilham representações similares. Como modelo, as ágoras ilustram representações sociais a partir de uma perspectiva de redes. Tal modelo pode ser apresentado tomando diversas configurações, como centralizado do hub. Porém, a formação deste hub, no caso da ágora, seria formado por representações sociais ou ideias similares e, a partir disto, criamos a análise dos grupos. Na nossa pesquisa, onde aplicamos o método de evocação desenvolvido por Abrick, 1994, as ágoras foram formadas a partir das RS dos pesquisados a respeito da EAD. Populações, enquanto geradoras de clusters de representações sociais sob a forma de hubs, compartilham ágoras diferentes por projeção, as que emergem de ego e produzem a representação da representação de Alter. Acreditamos que essa proposta analítico-interpretativa nos permitirá responder às questões de pesquisa enunciadas anteriormente, item 2.4, de um lado através da construção de ágoras e de outro explorando as representações sociais relativamente ao preconceito e à resistência à EAD. 3.2 Método 3.2.1 Evocação. Foi adotada neste trabalho uma abordagem quantitativa, medida através do método da evocação. Este método consiste em solicitar ao respondente da pesquisa um pequeno número de palavras-estímulo a partir de uma pergunta. Logo, a partir delas, como já explorado anteriormente, podemos estabelecer o que se chama de associação livre ou evocação livre, EVOC, criando dados que possam ser trabalhados de forma empírica.
A técnica de evocação de palavras consiste em perguntar aos sujeitos questões relativas ao que se quer conhecer em uma pesquisa, supondo que as palavras que surgem em sua mente diante do assunto em pauta, que são verbalizadas oralmente ou por escrito, indiquem suas representações a respeito do objeto. Associamos a esse procedimento dois processos. 1. O primeiro diz respeito a ampliá-lo com base no modelo da Ágora, que é o de compreendê-lo como captura de palavras pela Evoque, no que diz respeito a ego e a alter. 2. O segundo processo está relacionado com a maneira de se observar as ágoras. Partimos do pressuposto de que é possível identificar planos de afinidades entre as representações sociais que emergem da aplicação da Evoque, ou seja, a organização de um número maior de representações com o mesmo sentido que possam ser agrupadas entre indivíduos, formando ágoras de 2, 3, 4 e 5 palavras de mesmo significado. Na prática, obtemos análises compostas pela maior ou menor aderência de uma determinada população a representações similares. Com isto, podemos, metodologicamente, estabelecer pontos de conexão ideológica entre sujeitos conforme o número de evocações coincidentes. Como foram solicitadas 5 palavras-chave na pesquisa, pôde-se criar planos de afinidade de até 5 representações simultâneas entre sujeitos. Como tentamos explicar anteriormente, o número de palavras com sentidos coincidentes de 1 a 5 colocaria os sujeitos em um mesmo patamar. 3.2.3 Estratégia de amostragem de sujeitos. Uma vez que adotamos uma abordagem quantitativa para a aplicação do método da evocação, cabe agora apresentar quem foram os sujeitos da pesquisa. Pessoas acima de 18 anos, provindas do processo seletivo do vestibular CEDERJ, que foram abordadas através de um formulário digital. Para alcançar esse objetivo, estabelecemos uma parceria de pesquisa com o CEDERJ, que autorizou a cessão das informações obtidas por esse veículo. Para compor a amostra, um convite foi apresentado para toda a população de candidatos do concurso vestibular, de 42.626 pessoas, excluídas apenas aquelas que não quiseram participar ou se manifestaram contrárias aos termos do certificado de ética da UFRJ. O conceito de população em estatística é voltado para elementos que possuem um ponto em comum, ou seja, pode-se definir uma população válida por idade, profissão, sexo ou afinidades temáticas. Neste caso, considerou-se a população como todos os participantes do vestibular CEDERJ. 3.2.4 Instrumento de coleta de dados. O instrumento de coleta de dados utilizado para nossa pesquisa foi um questionário sociodemográfico geral, para conhecimento de dados como sexo, raça, idade, escolaridade, etc., associado a 2 perguntas norteadoras. Uma para extração de dados sobre ego e outra sobre alter. Considerou-se as respostas como indicativas de representações sociais evocadas. As perguntas formuladas no teste de evocação foram as seguintes: Referentes a ego. Quais são as 5 palavras que vêm à sua mente quando você escuta o termo EAD? Referentes a alter. O que você acha que os brasileiros pensam quando escutam a palavra EAD? Cite 5 palavras ou expressões. 3.2.5 Tratamento dos dados, análise e interpretação dos resultados. Os dados obtidos obedeceram a várias etapas organizadas em 3 fases. Na primeira fase, primeira etapa, procedemos a um tratamento quantitativo dos dados. Na segunda e terceira, as 2 etapas finais,
Há um tratamento dos dados quantitativos com base na técnica de evocação livre de palavras, como mostra o quadro 8. Etapas do processo analítico interpretativo. Etapa 1. Compilação e formatação de dados. Etapa 2. Organização dos dados identificando palavras evocadas sem ego e alter na literatura e na pesquisa. Etapa 3. Análises das ágoras dos eixos 1 a 5 e interpretação dos resultados em função de dimensões da ecologia dos sentidos. Mais detalhadamente, o processo foi realizado da seguinte maneira: Na primeira etapa, foi feita a segmentação da população com a eliminação de dados fora de conformidade, preenchidos de forma errada ou inelegível. Foram considerados dados inelegíveis, respostas em branco, dados digitados erroneamente ou sem significado aparente. Na segunda etapa, foram compilados os dados provindos das duas perguntas norteadoras indicadas anteriormente, de modo a extrair a organização das representações sociais em conformidade com a teoria. Na terceira etapa, organizamos os dados em eixos de 1 a 5 a partir das 100 primeiras palavras mais citadas, em função da observação de ágoras a. Consideradas negativas, b. que pudessem ser comparadas com os resultados da revisão da literatura, c. planos de afinidade, d. análise relacional e e. das 500 primeiras respostas. Nesta mesma etapa, fizemos uma análise global das ágoras e interpretamos os resultados com base nas seguintes noções da ecologia dos sentidos. A. Do ponto de vista das naturezas dos sujeitos, ego e alter, palavras com significação cognitiva, palavras com significação afetiva e palavras remetendo a questões de ordem ético-moral. B. Do ponto de vista do meio ambiente e social, palavras que eventualmente remetam ao meio ou que o sugiram. C. Do ponto de vista das imagens de mundo, interpretação subjetiva, com base no sistema teórico que, do ponto de vista do pesquisador, impliquem em certas imagens de mundo ou do tema.